Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque à política estadual. Vereadores pedem intervenção da Prefeitura na Petroita após acidente. CPTrans anuncia que vai intervir apenas na linha envolvida. Conselheiros do Comutran apontam o medo da população em utilizar o transporte público de Petrópolis. E o Serrano vence, está mais próximo de conseguir subir de categoria no Cariocão. E os destaques da previsão do tempo e da agenda cultural. O diálogo com o objetivo de conhecer mais a política do Rio. Eu sou Wellington Daniel e Correio Petropolitano Debate começa agora. Uma ótima tarde para você que está acompanhando a programação da TV Correio da Manhã nesta sexta-feira, 10 de novembro. E nós começamos então falando de um assunto que nós acompanhamos ontem ao vivo, que foi a situação do acidente de ônibus no Morém. E claro, hoje a gente continua essa repercussão. O Hospital Santa Teresa informou que 4 pacientes que deram entrada na unidade de saúde após o ocorrido receberam alta, uma boa notícia, depois de tudo isso. Segundo o hospital, foram realizados exames nestes pacientes. Mesmo sem vítimas graves, o assunto, no entanto, ainda deve render dor de cabeça para a Petroita e para o prefeito Rubens Bom Tempo. O vereador Ingo Rames informou que vai acionar o Ministério Público, pedindo que a promotoria atue junto da Comissão de Transporte e Mobilidade da Câmara, do qual ele é presidente, no sentido de cobrar do Poder Executivo medidas efetivas para sanar os problemas nos serviços oferecidos pelas empresas de transporte, em especial Petroita e Cascatinha. Citando o acidente do Morém, ele frisou os riscos de deixar nas ruas ônibus sem condições de circulação e lembrou que intervir apenas apenas na linha onde houve acidente é ignorar o tamanho do problema. Olá pessoal, bom dia. Quem fala é o vereador Ingo Rames. Estamos aqui hoje no centro da cidade mais uma vez para fiscalizar os ônibus da cidade. Estamos com problemas gravíssimos de transporte, muitos ônibus com problemas. Nós estamos desde o início do ano fiscalizando esses ônibus, já informamos a Prefeitura, informamos a CPTrans, a sociedade civil tem nos ajudado bastante nesse trabalho, lá os membros do Comutran. A gente precisa unir forças para resolver esses problemas. A Petroita, a Cascatinha compraram vários ônibus seminovos, esses ônibus, a maioria deles não tem condições de rodar com segurança, então a gente precisa intervir. Com isso, nós estamos consolidando todos esses dados, estamos entrando com uma ação hoje junto ao Ministério Público, para que a gente possa ter o judiciário também do nosso lado, ajudando nessa questão para resolver o mais rápido possível essa questão desses ônibus que estão com problema e dando risco de vida para todos nós, passageiros, motoristas, todos os cidadãos petropolitanos. Contamos com vocês. Outros vereadores também cobraram medidas eficazes para a solução do problema. Júlia Casamasso questionou o que ainda falta acontecer para que haja uma intervenção na empresa Petroita e que a vida da população petropolitana está em risco. Fred Procópio lembrou o histórico da empresa e o incêndio do dia 9 de maio. Gilda Beatriz disse que as empresas não estão cumprindo com o contrato e que os ônibus estão sujos e sucateados. Domingos Protetor questionou onde está o prefeito e a CPTrans e disse que os vereadores cobram medidas drásticas contra as empresas. Eduardo do Blog pediu a intervenção das empresas e lembrou que, desde que Bom Tempo assumiu a prefeitura, a passagem já aumentou 3 vezes. Nós já aprovamos na Câmara Municipal o pedido de intervenção nas empresas de ônibus. O que o governo municipal está esperando? Morrer gente? Ter uma tragédia ainda maior do que essa que nós tivemos com o ônibus da Petroita? O que eu estou dizendo para vocês é muito simples. O transporte público do jeito que está não funciona. Essas empresas não cumprem o contrato. A população paga pelo cobrador e não tem o cobrador. A população paga por 100% das linhas de ônibus e não tem 100% das linhas de ônibus.
e agora esse problema de acidente com ônibus cada vez mais constante. Nós não podemos esperar mortes para agir. Prefeito Rubens Bom Tempo, cumpra o que foi votado aqui na Câmara Municipal. É só isso que a população está clamando agora. A gente não tem que governar para dono de empresa de ônibus. 3 aumentos da passagem de ônibus é demais para esse transporte público sucateado que é oferecido em Petrópolis. As imagens de uma câmera de segurança do local mostram o desespero dos passageiros. O acidente foi no horário de entrada e saída de escolar e por isso o coletivo estava com muitas crianças. Pessoas tentam acalmar os passageiros e alguns descem pela janela assustados. Você está acompanhando aí agora na tela. Nesse momento é o momento ainda inicial e olha só, agora o impacto. Olha, nessa hora os passageiros totalmente assustados, totalmente desesperados, crianças em horário escolar ficam preocupados, assustados. E olha só, nesse momento então agora vão tirar a janela para tentar fazer com que a saída das vítimas seja mais rápida. As pessoas correndo, um desespero, uma cena de total desespero das pessoas. A gente consegue ouvir os gritos desesperados das pessoas que estavam nesse ônibus. Cerca de 40 passageiros, segundo o Corpo de Bombeiros, em um micro-ônibus. Ou seja, estava lotado de passageiros. Olha só, o momento então que eles quebram a janela e tiram esses passageiros. E a gente continua por aqui, porque representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran, também divulgaram um repúdio ao acidente. O porta-voz, Guilherme Nascimento, pediu que soluções sejam tomadas para evitar novas tragédias. Nós, os 11 conselheiros eleitos pela sociedade civil para representá-los no Comutran, o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Petrópolis, estamos repudiando o fato ocorrido no Morém. Esse acidente grave com a linha 464, Terminal Centro, Eugênio Werneck, Nelson Couto Roncoroni. Infelizmente, nós já estamos denunciando há meses as falhas no serviço da Petroita. Inclusive, fizemos vistoria na garagem com a Cíntia, que é uma das conselheiras e é especialista nessa parte de manutenção de frota de ônibus e caminhões, junto à vereadora Júlia. Apesar dos esforços dos mecânicos da empresa, a falta de material e de condições de trabalho fazem com que a empresa coloque veículos em mau estado de segurança nas ruas. E quando nós fizemos os relatórios constatando que a Petroita e Cascatinha são campeões em quebras e falhas mecânicas e outras coisas que geram a falta do serviço público de transporte, somos chamados de politiqueiros por representantes da Cetanspetro. E nesta vistoria feita na garagem, algo legítimo que a lei garante que seja feito, os conselheiros que estiveram presentes junto a Júlia Casamassa e a assessoria foram hostilizados. Então, agora nós queremos saber qual será a resposta da empresa, qual será a resposta da Cetanspetro. Será que todo o nosso trabalho no combate ao péssimo serviço prestado pelas empresas, em especial Petroita e Cascatinha, é política? Será que o prefeito vai continuar se omitindo, o presidente da CPETRANS vai continuar se omitindo e não fazendo a intervenção que foi feita no Carangola depois de muita luta das associações e dos grupos de moradores do bairro do Carangola? Por quê? O Morém clama por socorro, as áreas atendidas por Petroita e Cascatinha clamam por socorro. Damasceno, Bom Tempo, chega de omissão. É hora de intervenção já, porque nós não podemos correr o risco dos passageiros entrarem pela porta da frente e saírem dos coletivos dentro de um rabecão. Porque hoje poderiam ser famílias chorando, porque as crianças saíram feridas, tem gente hospitalizada, mas poderiam entregar crianças que estavam indo estudar, encontrar seus amigos mortas por omissão do poder público, por irresponsabilidade de não intervir e de manter esse serviço péssimo prestado pelas companhias Petroita e Cascatinha.
Daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto, porque nós estamos também apurando uma nova informação e daqui a pouco a gente traz aqui para você ao vivo. Então, enquanto a gente apura essa informação, vamos para Brasília ao vivo com a repórter Ana Paula Marques, que ela vai trazer informações sobre a reforma da a reforma tributária que está em discussão e deve voltar agora para a Câmara. Não é isso, Ana Paula? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Wellington. Boa tarde a quem nos assiste. Bom, a novela da reforma tributária continua. O texto, então, que foi aprovado na última quarta-feira no Senado Federal, em uma sessão realizada em 2 turnos, coisa que não é muito comum, volta agora para a Câmara dos Deputados para nova análise. Isso porque, de acordo com a regra, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, ela tem que ser aprovada igualmente pelas 2 casas. E quando ela chegou no Senado, logo lá em junho, depois de ser aprovada pela Câmara, ela sofreu diversas alterações no Senado para garantir sua aprovação. E como tanto o governo quanto os parlamentares querem que a reforma seja aprovada ainda este ano, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, quer votar a proposta de forma fatiada. Como assim? Isso significa que os trechos alterados na Câmara dos Deputados e no Senado, que tem consenso ali entre os senadores e os deputados, já sejam promulgados. Agora, os trechos em que não há consenso entre as casas continuam em votação na Câmara, mesmo após a promulgação da PEC, coisa que não é bem vista ali pelos senadores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o relator da proposta no Senado, o senador Eduardo Braga, entendem que fazer essa votação fatiada seria como jogar o trabalho dos senadores realizado nos últimos meses no lixo. Então, ali, mesmo com esse mal-estar entre as casas, analistas já afirmam que deve ser feita à vontade de Lira, por ele ter uma grande influência ali entre os parlamentares do Centrão. E quanto mais deputados ao seu lado, mais há chances dessa PEC ser promulgada e fatiada desse jeito que ele propôs. Na próxima semana ali, teremos o feriado de 15 de novembro, por isso essa proposta deve ser ali feita uma coalizão entre senadores e deputados, ali entre os parlamentares, para ver como é que será essa promulgação dessa PEC, já que ela será promulgada de qualquer jeito, será aprovada, e já tinha essa expectativa desde que ela foi aprovada lá em julho, na Câmara. Então ela deve ser votada nas próximas semanas, deve ser feita à vontade de Arthur Lira e deve causar ali um mal-estar entre o governo, que quer a promulgação da PEC, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É com você, Wellington. Obrigado, Ana, pelas suas informações. Qualquer novidade dessa novela, um novo capítulo, é só chamar a gente aqui de novo. Uma boa tarde para você. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado. E a gente continua, então, voltando agora ao transporte público aqui de Petrópolis. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, informou que vai realizar uma intervenção na linha 464 Nelson Roncoroni, envolvida neste acidente de ontem lá no Morém. Os trâmites legais foram iniciados e ainda não se sabe qual empresa deve assumir. A companhia disse ainda que foram constatadas irregularidades no veículo envolvido no acidente em uma vistoria em setembro deste ano. A empresa foi notificada a fazer os ajustes. Em outubro, em uma nova vistoria, o veículo foi novamente reprovado e a empresa multada. Conforme mostrou o Grupo Correio da Manhã, o coletivo teve pelo menos 5 quebras em outubro. O último licenciamento foi feito apenas em 2019. A CPTrans foi questionada sobre como, ainda assim, o veículo foi para as ruas e se há um monitoramento via GPS, mas não respondeu até o fechamento desta edição. E agora uma nota editorial. O que mais falta acontecer? O acidente registrado nesta quinta-feira com o micro-ônibus da aviação Petroita no bairro Morém, por pouco não se transformou em uma tragédia ainda maior. O veículo estava lotado com 40 passageiros, dos quais 4 ficaram feridos. Pelo menos 2 pessoas com ferimentos moderados. O coletivo não passou em vistorias da CPTrans, registrou ao menos 5 quebras em outubro e estava com o licenciamento sem ser feito desde 2019. Uma sucessão de problemas que poderiam ter causado a morte de diversos passageiros que enfrentam todos os dias os serviços precários da Petroita e Cascatinha. Nas redes sociais, fizeram coro. O que mais falta acontecer
as providências sejam tomadas. Na quinta-feira, a Prefeitura anunciou uma intervenção. No entanto, apenas da linha 464 Roncorone envolvida no acidente. Enquanto isso, todos os demais passageiros da aviação Petroíta e Cascatinha continuam viajando em veículos que registram quebras constantes, atrasos e até mesmo faltas de higienização. A população relata já não se sentir segura ao viajar nos ônibus da Petroíta e Cascatinha. Não é por menos, afinal são campeãs em falhas mecânicas. Isso sem contar um incêndio na garagem em maio deste ano e que completou 6 meses também nesta quinta-feira. O rodoviário ficou ferido ao fugir das chamas. Não são apenas os passageiros que são colocados em risco. Os profissionais também se arriscam diariamente em condições precárias de serviço e com salários atrasados. Realmente é de perguntar o que ainda falta acontecer. Será necessário uma tragédia com mortes para que as providências sejam tomadas? Nós estamos tentando desde ontem contato com a Petroíta. A única nota que foi encaminhada para a nossa redação até agora diz que a empresa está mobilizada para atender a todas as necessidades dos passageiros após o ocorrido. E o incêndio na garagem das empresas Petroíta e Cascatinha em Petrópolis completou 6 meses nesta quinta-feira e até agora segue sem respostas. Enquanto isso, a população enfrenta problemas cada vez mais graves diariamente no transporte público. Filas quilométricas, ônibus quebrados, motoristas realizando a dupla função e atrasos constantes. Esses são alguns dos diversos problemas relatados pelos passageiros petropolitanos que dependem do transporte público diariamente. O pessoal pega o ônibus aqui para andar 5 minutos, paga R$5 e pouco, 5,10, 5,20. Um ônibus todo depredado. Não vale a pena, não. Tem muito ônibus quebrado e a higiene tem hora que deixa Zé também. É porque a gente precisa e se tiver um compromisso não consegue chegar no horário. Demora, atrasa, né? Quebra, né? Não tem no horário que a pessoa precisa, né? Então é difícil, é muito difícil. A situação, que já estava ruim após a pandemia da Covid-19 e as tragédias climáticas registradas nos meses de fevereiro e março de 2022, ficou ainda pior após o incêndio do dia 9 de maio deste ano, quando 74 veículos das empresas Petroíta e Cascatinha foram destruídos pelo fogo. Em informação exclusiva à TV Correio da Manhã, a Polícia Civil disse que o laudo já foi concluído, mas que as informações permanecem em sigilo. Já o laudo realizado pelo Corpo de Bombeiros e a perícia particular realizada pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes apontam que a ação pode ter sido proposital e que isso pode se tratar de uma ação criminal. O vereador Ingo Rames, presidente da Comissão do Transporte Público e Mobilidade Urbana, afirmou que a situação tem sido acompanhada de perto pelos parlamentares. Infelizmente, ainda não temos uma definição de quem foi o causador desse incêndio. A comissão vem questionando tanto a Polícia Civil, também a Prefeitura de Petrópolis, para que a gente possa saber quem foi responsável por esse incêndio e que essa pessoa possa ser punida naturalmente. As empresas estão restabelecendo a frota, porém, muitos veículos seminovos foram comprados e a gente está vendo uma quebradeira enorme na cidade. Hoje, por exemplo, um acidente grave lá no Morém, com crianças dentro do ônibus, enfim. A gente precisa ter uma resposta mais rápida, precisa ter ônibus novos, precisa também que a Prefeitura restabeleça o subsídio dessas empresas para que a gente possa ter um transporte público de qualidade novamente e uma passagem mais barata, que o processo ainda não se encerrou. Em nota, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes informou que mantém a fiscalização periódica nas garagens das empresas, cobrando a qualidade e regularidade do sistema de transporte público. Ainda segundo a CPETRAN, 100% da frota atingida no incêndio foi recomposta e espera que as autoridades policiais e o Ministério Público investiguem o incêndio com rigor e os responsáveis sejam punidos. A Prefeitura diz que, abre aspas, o incêndio criminoso teve como objetivo instaurar o caos no sistema do transporte público e desestabilizar o governo, fecha aspas. A gente falou que estava apurando aqui uma informação, moradores estão relatando agora para a gente, pelo nosso WhatsApp, que o ônibus que está rodando hoje na linha Roncorone, essa mesmo do acidente, é um ônibus de 2012, ano de fabricação, e com licenciamento atrasado desde 2021. Obviamente, a gente vai trazer a cobertura completa no Correio Petropolitano na TV às 6h30 da noite. E no Sul Fluminense também tem problemas no transporte público. A Roberta Caulo traz mais informações. Olá, boa tarde.
A Prefeitura de Barra Mansa e o Sindicato das Empresas de Transporte Público estão negociando uma espécie de subsídio para as empresas de ônibus que fazem as linhas municipais. A intenção, segundo informações da própria Prefeitura, é entrar em um consenso com o sindicato sem ter que repassar para os passageiros aumento no valor da tarifa. As negociações já tiveram início em consequência da situação do transporte público, que é motivo de queixa entre os usuários. Nesta semana, por exemplo, uma aviação teve que suspender as atividades por um dia por falta de combustível. Os moradores de Barra Mansa enfrentam ainda um serviço de baixa qualidade, com atrasos constantes e problemas de infraestrutura. É com você. Complicada demais a situação. É realmente uma crise nacional. E aqui em Petrópolis a gente vê que parece que nada também é feito. E pelo jeito ali no Sul Fluminense também os passageiros estão enfrentando bastante dificuldade. Vamos agora falar de esporte. O repórter Gabriel Rates traz os destaques da semana com a vitória do Serrano. Boa tarde, Gabriel. Uma boa tarde, Wellington. Boa tarde a todos de casa. Estamos aqui novamente trazendo todas as informações do esporte da região para vocês. E nessa semana tivemos 2 vitórias de 2 clubes petropolitanos. Primeiro, o Serrano venceu o Paduano em partida válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca Série B1. Ela foi realizada aqui em Petrópolis, no estádio Atílio Marotti, e com um gol de Cleiton, um golaço de fora da área, o Serrano conseguiu vencer por 1-0, assim garantindo a segunda colocação na competição e avançando para as semifinais. Agora o Clube de Petrópolis irá disputar neste sábado, às 3 horas da tarde, a primeira partida da semifinal contra o Barra da Tijuca, fora de casa. A partida de volta das semifinais está prevista para o próximo sábado, dia 18, aqui em Petrópolis, no estádio Atílio Marotti. E agora, falando de futsal, o Esporte Clube Correias disputou a segunda rodada do campeonato estadual na categoria adulto. O adversário foi a Portuguesa fora de casa e o Clube de Petrópolis venceu por 6-4. Os gols foram marcados por Vitinho, por Batata, Caio Vieira e 3 gols do Tuti. Com a vitória, o Correias assume disparado a liderança do grupo B da competição e joga hoje a terceira rodada às 9h30 da noite dentro de casa contra o São Gonçalo. Então, uma boa sorte para os 2 clubes petropolitanos, que eles representem muito bem a gente nas competições. E essas foram as nossas informações do esporte hoje. Volto com você, Wellington. Tá ótimo, Gabriel. Muito obrigado pelas suas informações. Gabriel Rates, então, aí trazendo hoje de outro estúdio, né, diferente daqui, as informações do esporte. E a gente torce, então, né, para o Serrano conseguir aí esse acesso e conseguir subir na categoria lá do Cariocão. Vamos torcer para que a gente consiga ser campeão, né, o time da nossa cidade. Aí, bem legal essas informações do Gabriel Rates. Vamos, então, agora à previsão do tempo. A coluna Anselmo. E agora, então, a gente vai saber se, pelo menos no tempo, a notícia é boa para os trabalhadores de Petrópolis, se vai ter sol no final de semana. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Eric Portela. Eric, uma boa tarde para você. Fala para a gente, pelo amor de Deus, nos ônibus a gente já está sofrendo muito. Fala que pelo menos o sol vai continuar no final de semana. O sol continua assim, Wellington. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, hoje o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 2 alertas. Diferente do que eu venho falado durante esses dias, os alertas dessa vez são por conta do calor. O primeiro aviso é de onda de calor e abrange todo o estado do Rio de Janeiro. Já o segundo aviso é de perigo potencial de baixa umidade. Esse se estende para algumas cidades do estado, como por exemplo Três Rios, Paraíba do Sul, Petrópolis, Teresópolis, Pati do Alferes e outros. Sendo assim, é importante que a população destas áreas se atente aos cuidados com a saúde, bebendo bastante líquido, se possível, evitando desgaste físico nas horas mais secas do dia, evitar exposição desnecessária ao sol e redobrar o filtro solar.
Assim, todo mundo consegue aproveitar o calor em segurança. Hoje aqui em Petrópolis, o dia é de sol e a temperatura se mantém estável e a intensidade dos ventos permanece fraca. Bem, agora vamos à previsão do tempo para o fim de semana. Em Nova Friburgo, vocês podem ver que o dia será de sol. Os ventos durante o sábado serão de intensidade fraca e a temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 16 e máxima de 30 graus. No domingo, a previsão é de sol entre nuvens, mas a temperatura continua subindo, variando entre mínima de 18 e máxima de 32 graus. Em Teresópolis, o sábado será marcado por ventos fracos, temperatura estável e sol durante o dia. No município, existe uma leve possibilidade de chuva durante a noite por causa da distância entre a temperatura mínima e a máxima, que deve marcar, respectivamente, 16 e 30 graus. Já no domingo, não existe previsão de chuva e a temperatura deve aumentar, variando entre mínima de 18 e máxima de 35 graus. Em Petrópolis, no sábado, a previsão é de sol entre nuvens e elevação na temperatura. Os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 33 graus. No domingo, a temperatura sobe um pouco mais e os termômetros variam entre mínima de 19 e máxima de 35 graus. Aqui em Paraíba do Sul, a temperatura deve se manter estável, o dia será de sol com poucas nuvens no céu, ventos fracos e leve possibilidade de chuva no período da noite também. Os termômetros devem marcar mínima de 21 e máxima de 35 graus. Já no domingo, não existe possibilidade de chuva e a temperatura continua subindo, variando entre mínima de 23 e máxima de 36 graus. O sábado, em Pati do Alferes, não será diferente dos outros municípios. A previsão é de sol durante o dia e os termômetros devem marcar mínima de 18 e máxima de 36 graus. No domingo, a previsão é de sol entre nuvens e a temperatura sobe mais um pouco, marcando mínima de 21 e máxima de 37 graus. Para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol com poucas nuvens no céu, ventos fracos e temperatura estável, variando entre mínima de 21 e máxima de 35 graus. O domingo na cidade também será de sol e os termômetros vão marcar mínima de 24 e máxima de 37 graus. Já os ventos, Wellington, nas nossas cidades de cobertura serão fracos e todas as cidades do interior do estado do Rio de Janeiro. Pelo menos, então, uma boa notícia, Eric. Vamos ter calor, vamos ter sol no final de semana, vai dar para curtir. Um ótimo final de semana, então, para você. Aproveita e bom descanso. Para você também, Wellington. Até segunda, obrigado. Até. E a gente, então, agora vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, você vai ver uma entrevista com o deputado estadual Yuri Moura sobre a questão política, né, daqui de Petrópolis em 2024, também sobre a atuação dele na Alerj. Enfim, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele como deputado estadual. A gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É
respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa.
Correio Petropolitano Debate de volta. Antes da gente continuar aqui para a nossa entrevista, nós trouxemos antes de ir para o intervalo uma informação de que um ônibus que estava circulando hoje na linha Roncorone, substituindo, né, esse ônibus que se acidentou ontem, ele estava com licenciamento atrasado, o último foi feito em 2021, e o ano de fabricação é de 2012, ou seja, acima do limite estipulado pela CPTrans, que é de 8 anos para micro-ônibus. E nós temos agora imagens, eu vou pedir para o pessoal jogar na tela agora, porque o nosso cinegrafista Thiago Alvarez esteve na rodoviária e confirmou que realmente esse ônibus está circulando hoje na linha com essas irregularidades, logo depois desse acidente registrado na quinta-feira. E eu estou aqui agora com o deputado estadual Yuri Moura, que já foi também vereador aqui em Petrópolis, que é uma pessoa que tem também um trabalho muito grande dentro dessa questão do transporte público. Então, deputado, boa tarde. Boa tarde. Eu já queria, então, começar perguntando para o senhor o seu posicionamento quanto a essa situação do transporte público na cidade, dentro dessa crise que a gente está enxergando. Boa tarde, Wellington, a todos que nos acompanham aqui no Correio da Manhã. Dizer que Petrópolis tem muitos problemas, mas, sem dúvida alguma, o transporte público é uma das nossas maiores urgências. E fazer alguma mudança pontual, como o governo municipal propôs, uma intervenção numa única linha, não vai resolver o nosso problema. Eu fui vereador, como você falou, eu fui inclusive representante da Câmara no Conselho Municipal de Trânsito, já que a Câmara tem uma cadeira lá, e na época, em 2022, eu fui o único conselheiro que votou contra o aumento da tarifa. Então, com mais de 30 conselheiros, naquela formação que tinha sociedade civil, governo, representante das empresas, só eu votei contra o aumento da tarifa. E que bom, porque agora a gente tem um outro Comutran, um Comutran que está mais engajado, tem uma sociedade civil organizada, e várias outras pessoas já votaram contra o novo aumento da tarifa. Então, por que eu quero pintar esse quadro? Porque a gente tem que entender que é um problema sistêmico. E o que é o problema sistêmico? Monopólio. A gente tem essas empresas de ônibus, que seriam 5, mas na verdade Petroita e Cascatinha são do mesmo grupo econômico, que estão sentadas em cima dessa concessão de transporte público sem sequer terem passado por licitação. Então, a gente na Câmara fez várias audiências públicas, eu convoquei vários encontros, e ali a gente teve até um momento onde o Tribunal de Contas do Estado obrigou a Prefeitura, por meio da CPTrans, a fazer uma licitação. A Prefeitura demorou, não fez, e as empresas de ônibus foram e conseguiram ganhar na Justiça, em segunda instância, revertendo esse processo. Então, quando você tem monopólio, falta de licitação, que é o momento ao qual o poder público pode pensar, essa empresa está fazendo um bom trabalho? Se não está, sai, vamos abrir para outra. Você começa a ter a degradação do sistema. E ficar só aumentando a passagem todo ano, dando subsídio, que hoje chega na monta de quase 2 milhões por mês, também não vai resolver se as empresas não estão afim de realmente prover um bom transporte público. Então, eu faço essa defesa, que a gente possa melhorar o transporte público por meio de novas licitações e, ao mesmo tempo, quebrar o monopólio. É entender qual é o papel do táxi, qual é o papel dos aplicativos e, sim, começar a discutir algumas linhas complementares nos bairros com uso de vans. Pensando aí cooperativas, pensando pequenos empresários, como forma complementar ao ônibus. Não para ocupar o lugar do ônibus, mas a gente mora em Petrópolis, sabe que várias comunidades possuem um relevo muito acentuado, ruas muito pequenas, pouco lugar para manobra, então faria sentido. É mobilidade urbana. A gente conversou na segunda-feira também com o presidente do PT, aqui de Petrópolis, e ele citou a questão da tarifa zero. O senhor acha que seria possível implementar a tarifa zero aqui em Petrópolis? Com certeza. Em 2016 eu fui candidato a prefeito, eu fui o primeiro a defender isso em Petrópolis. E vou continuar defendendo. Tanto que deixei na Câmara Municipal um projeto de lei tramitando, defendendo tarifa zero e de 2 modalidades. Primeiro, no domingo. A gente tem que entender que transporte só é público se as pessoas conseguem usar o transporte para ter direito à cidade. E trabalhar, passear com a família, poder ter acesso aos serviços públicos. Se a pessoa tem que ir no Hospital Alcides Carneiro, que é o nosso maior hospital, o único que tem maternidade, como é que eu vou garantir saúde se a pessoa não tem a passagem para ir lá? Então a gente colocou alguns projetos de lei que previam a tarifa zero. Mas agora, pensando de forma estrutural, para a gente não vender ideia que não é execuível, você conseguiria fazer o que algumas cidades fizeram. Você pega as linhas troncais, que são as linhas que cortam a cidade, e também as linhas interbairros. Hoje Petrópolis tem 347 carros, 221 linhas. Se a gente define, de hora em hora pelo menos, vamos começar a fazer um trabalho de planejamento e de execução. A gente vai ter tarifa zero
nessas linhas troncais, nessas linhas interbairros, você começa a fazer com que o sistema avance e você começa a implementar a tarifa zero sem ter um custo muito alto para o poder público de ter que subsidiar tudo. Mas agora, se já subsidia para ter carro quebrado, ter ônibus fora do horário, já era para estar tendo, porque a prefeitura já está colocando 2 milhões por mês. Então é viável tarifa zero, a nossa proposta é essa, de forma progressiva, em linhas troncais, de hora em hora e em linhas interbairros. Já ia mudar muito, as pessoas iam deixar o carro em casa, o trânsito ia diminuir e o sistema ia voltar a andar. Deputado, agora indo mais para o campo da política, a gente está praticamente entrando agora em um ano eleitoral, né, muito próximo já das eleições de 2024 no âmbito político, né, já começa a se construir. Eu queria saber do senhor como que está o seu posicionamento hoje. O senhor pretende vir candidato a prefeito? Sim, sou pré-candidato a prefeito, porque sou muito grato à cidade de Petrópolis, que me fez o vereador mais votado e o deputado estadual eleito sendo mais votado na cidade. E vejo que, à frente do governo municipal, junto com outras pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, né, com os setores da sociedade civil, com as comunidades, a gente pode mudar essa história. E aí, pegando um parênteses, desculpa voltar um pouco no assunto, mudar a história passa por pensar a nossa resposta em tragédia, maior investimento em educação e saúde, Petrópolis voltar a ser um lugar onde as coisas funcionam. Não dá para a nossa geração, você deve ser um pouquinho mais novo do que eu, mas deve viver isso ainda, ser uma geração que pensa, nada vai dar certo na cidade. Você que é pai, que é mãe, assim como eu, que tenho 2 filhos, pensar assim, pô, eu tive que mandar meu filho para fora para estudar. Pô, meu filho para ter um futuro vai ter que trabalhar no Rio, vai ter que trabalhar na região metropolitana, vai ter que ir para São Paulo. E aqueles que não têm oportunidade de fazer isso, que a família não tem condições, vão ter que emprego, se a Rua do Imperador está toda fechada, que é o principal ponto comercial. Então essas coisas precisam mudar. E a gente tem que ter uma visão de gestão diferente. Se eu pegar de novo o exemplo do transporte público, a gente tem um governo que não cumpre a lei, porque os cobradores deveriam estar no sistema de transporte público, os cobradores estão sendo demitidos. É um absurdo. O cobrador tem que ficar ali junto do rodoviário. A gente tem agora uma chance do PAC Seleções, que é um programa do governo federal que eu ajudei a resgatar nesse novo governo Lula, a gente acompanha isso de perto, e a prefeitura tem possibilidade de pedir milhões para vários projetos. Até agora não colocou nenhum projeto de prevenção de desastres. E acaba no dia 10. Aí eu oficiei a prefeitura, peraí, vocês não vão aproveitar esse recurso para poder prevenir desastre em Petrópolis? Mas botou renovar a frota de ônibus. 254 milhões para renovar a frota de ônibus. Só que quem renova a frota de ônibus não tem que ser a prefeitura, tem que ser as empresas, que cobram caro ano após ano. Aí quando você olha lá, a prefeitura pedindo 254 milhões para trocar os ônibus das empresas, você não vê um ônibus elétrico. Você não vê um ônibus desse euro, essas terminologias que tem, que são os ônibus que reduzem o número de gás carbônico, de gás poluente. Aí isso tem a ver com a mudança climática que a gente vive, uma cidade mais quente, uma cidade que as pessoas estão usando mais o carro, uma cidade que tem tragédia. A tragédia é isso, é o encontro da mudança climática, que é global, com os problemas urbanos, que é falta de planejamento, falta de moradia e falta de obra. E a prefeitura até agora não pediu obra. O governo do estado prometeu 7 obras, fez 2. Então, esse tipo de coisa tem que mudar. E só muda se a gente tiver um governo que pense a médio e longo prazo, né? Não é fácil administrar, não estou dizendo que é tudo um passe de mágica, mas se a gente ficar só enxugando gelo, pensar que política de infraestrutura é pintar corrimão, fazer um recapeamento de asfalto, ao invés de pensar que aquela rua pode encher, inundar, vamos fazer dragagem, vamos pensar uma cidade esponja, que eu aprovei na Câmara, uma cidade que tenha bueiros inteligentes. O que é bueiro inteligente? Tem um cesto debaixo do bueiro para facilitar para o trabalhador fazer a limpeza. E imaginar que, como o Rio Quitandinha, existem tecnologias que a gente pode criar, tanques que ao longo do curso do rio abastecem a água, isso diminui a velocidade do rio e faz com que, ao chegar aqui na Rua do Imperador, encontrando o Rio Palatinato, a gente não tenha essas inundações que tiram vidas e causam prejuízo aos comerciantes. Mas por que ninguém está falando isso? Por que ninguém está correndo atrás? Eu estou correndo atrás na LERJ, estou correndo atrás de emenda, estou trazendo recursos para a cidade. Nesse ano vão ser mais de 10 milhões que a gente vai trazer. Só que é isso, enquanto a gente não tiver um governo que pense, e é independente de partido, né, que pense à frente, Petrópolis vai continuar para trás. O senhor então deve vir como pré-candidato pelo PSOL? Sim, hoje a gente tem a rede já apoiando a nossa pré-candidatura, tem uma conversa muito boa com o PDT, que é um partido importante para a nossa cidade, já elegeu vários prefeitos e tem uma contribuição na educação, na defesa dos servidores públicos, no trabalhismo, que é uma pauta muito importante para mim, a causa dos trabalhadores e das trabalhadoras. E a gente tem também uma conversa com o próprio Partido dos Trabalhadores. Então, eu defendo que a gente tenha, não uma arrumação partidária, porque o povo está certo e está cansado disso, né?
as cúpulas partidárias decidem o nosso futuro e a gente segue. Não é isso. Eu defendo que a gente faça um grande movimento com a sociedade civil, com todos os setores. A eleição federal passou. Quem votou no Bolsonaro, votou no Bolsonaro. Quem votou no Lula, votou no Lula. O que a gente tem que pensar agora é Petrópolis. Eu tenho as minhas convicções, eu tenho os meus posicionamentos, mas não dá para ser pequeno agora. Ser radical, ser extremista. Isso eu nunca fui e a população já me reconheceu assim. Então a nossa ideia é essa. Vou começar agora em dezembro uma grande movimentação para construir um programa de governo. A gente vai começar um ano antes. Eu já tenho um acúmulo por ter sido vereador, por ser deputado, por ser inclusive o único candidato formado em gestão pública, com especialização em gestão de cidades e planejamento urbano, e por estar aí na rua. Política se faz junto das pessoas, eu quero ouvir muito, chamar gente que quer que para frente Petrópolis vá. A gente conversou também, teve essa conversa com o PT, né, na segunda-feira, e eles falaram sobre montar uma frente ampla, né, da esquerda na cidade. Essa frente acabaria também embarcando, provavelmente, o prefeito atual, Rubens Bom Tempo, já que o PT é o partido do seu vice, Paulo Mostrange, e eles também estão tendo uma boa relação. Exato. Né? O Rubens Bom Tempo esteve, por exemplo, na reunião do PT, que deu a posse para a nova diretoria. E aí eu gostaria de comentar com o senhor isso. Como que o senhor ficaria em relação ao prefeito Rubens Bom Tempo? Talvez poderia vir como vice, ou então para o senhor não tem condições de embarcar nesse governo, ou então propor ao prefeito Rubens Bom Tempo de vir junto nessa chapa? Como que seria o seu posicionamento em relação a isso? É até muito bom você me perguntar isso, que as pessoas na rua fazem esse questionamento. Primeiro, eu sou pré-candidato a prefeito. Eu não posso usar outro termo, porque eu estaria indo contra o que a Justiça Eleitoral fala. Então, sou pré-candidato porque é a forma a qual eu posso me colocar sem descumprir a legislação eleitoral. Segundo, eu tenho respeito pelo prefeito Rubens Bom Tempo, assim como eu tenho respeito por todos aqueles que assumiram a cadeira da prefeitura, mesmo eu sendo muito crítico. Inclusive é o antecessor dele. Só que não quer dizer que eu concorde qual é a visão de cidade que está sendo implementada. A gente pode estar no mesmo campo político, isso eu falo na rua, porque no ano passado era isso, aqui na cidade. Eu sou oposição ao governador Cláudio Castro. Eu sou o líder do PSOL na LERJ, sou um dos deputados mais combativos e estou sendo processado, inclusive, pelo próprio governador. Mas não vou falar aqui de estado, vou falar da cidade. Mas o que é importante pontuar? No ano passado, um dos poucos prefeitos que se colocou contra ao governo do estado, por ser crítico assim como eu, tenho uma série de coisas para falar, era o prefeito Rubens Bom Tempo. Então, essa aproximação nossa se deu de maneira natural por serem partidos do campo popular. O PSB é um partido importante, é um partido do campo progressista, que se posicionaram aqui no Rio de Janeiro na defesa da candidatura do Marcelo Freixo e na candidatura do Lula. Porque a gente não era Cláudio Castro nem era Bolsonaro. Ponto. Mas foi o que eu te falei. Foi esse o nosso posicionamento e eu estou convicto que o Brasil está muito melhor com o Lula e que o Estado continua muito ruim com o Cláudio Castro. E não quero andar com os apoiadores do Cláudio Castro aqui na cidade, pois a minha política é totalmente diferente da deles. Na minha opinião, hoje o governo municipal não vai bem. Eu tentei contribuir, apresentei projetos e não fui escutado como eu queria. Tudo bem, vida que segue, cada um tem uma visão para a cidade. Mas a gente não pode ignorar que antes disso, a cidade também não estava bem. A passagem também aumentava todos os dias. No governo Bernardo Rossi não foi construída uma contenção. E sabe por que não foi construída? Porque eu fiz esse estudo. Inclusive, tem uma matéria minha na Globo News eu falando sobre isso, os investimentos de prevenção à tragédia. E aí, fazendo justiça para mostrar que não é uma questão partidária, só foi voltar a ter contenção no governo interino. Que, inclusive, eu, como vereador, articulei com o então prefeito interino, Ingo Ramos, da gente construir uma obra que estava parada, que era na Bartolomeu Sodré, que, inclusive, ajudou a não cair mais no Caxambu. E agora o prefeito, mesmo comigo pensando que deveria ser feito de maneira diferente, tem feito aí algumas obras. Ainda insuficiente, foi o que eu falei no PAC Seleção, não está aproveitando para poder trazer mais recursos, eu estou pressionando, mas isso tudo precisa ficar claro para a população. A eleição do ano passado dividiu o Brasil e Petrópolis, consequentemente, dividiu. E por mais que sejamos todos do campo progressista, não quer dizer que hoje eu defenda que a política que o governo municipal está implementando é a política que eu quero para a cidade. Porque eu não concordo como o transporte público está, eu não concordo com a forma da política de prevenção a tragédias, que para mim hoje é inexistente, está sendo tocada, e discordo mais ainda na política educacional. Porque eu sou professor, sei de onde eu venho, sei o que muda a sociedade e discordo totalmente como a rede municipal de ensino está sendo organizada. Tem hoje um acordo com a Fundação Lema, que para a gente que é professor, educador popular, é totalmente contrário à nossa filosofia. Meu filho é da rede municipal, meu filho estuda no Centro de Educação Infantil da Educação Pública, então eu sou pai, eu sou conselheiro escolar como pai, não como deputado, e vejo que apesar dos esforços das profissionais e das diretoras, não chega recurso, precisa fazer obra.
E a educação infantil hoje só não é ruim porque as profissionais se esforçam muito, porque se fosse depender da gestão da Secretaria de Educação, estaria ruim. Então eu não posso concordar com isso, apesar de ter concordado no ano passado que a gente tinha que derrotar Bolsonaro e ter derrotado Cláudio Castro. É isso, coerência. Mas tendo um candidato forte dentro da direita, junto com o Bolsonaro e junto com o governador Cláudio Castro, o senhor poderia caminhar com o prefeito Rubens Bom Tempo para derrotar esse candidato ou não teria essa possibilidade? Não, até porque o próprio prefeito, de novo com todo o respeito que tem por ele, já fez o movimento de trazer o candidato bolsonarista para o governo dele. Porque em 2020, o candidato bolsonarista foi o Elias Montes, com quem eu nem conheço pessoalmente, não tenho nada contra ele. É só uma constatação, ele foi assessor do Daniel Silveira, ele foi o candidato do Bolsonaro na cidade, ele tem vídeo com o Bolsonaro e ele está na CPTrans. Ele foi nomeado pelo prefeito. Então essa contradição não é minha. Quem mantém a mesma coerência sou eu. De novo, sabendo que Petrópolis não pode passar no ano que vem por uma reedição da eleição de presidente. De novo, quem votou no Bolsonaro, votou no Bolsonaro. Quem votou no Lula, votou no Lula. Vamos pensar em Petrópolis. Eu trabalho para Petrópolis, sem abrir mão das minhas convicções e sem combater aquelas ideias que eu não concordo. Mas agora, se o campo progressista não consegue reconhecer quem de fato se manteve em coerência ao longo da vida pública e quem às vezes quer escolher acordos partidários pontuais para ganhar a eleição, a culpa não é minha. Porque eu estou conversando com todo mundo, eu respeito todo mundo e quero provar que dá para governar diferente. Agora falando um pouquinho então sobre seus projetos também, de certa forma também olhando para esse futuro, o senhor falou um pouquinho sobre moradia, habitação e a prevenção a tragédias. É outro tema muito importante para a nossa cidade, depois do que nós vivemos em 2022. E eu queria saber como que o senhor enxerga que pode ser resolvido esse déficit habitacional que a gente tem hoje. Porque durante muitos anos a gente teve uma política de aluguel social para as vítimas, para quem já estava passando pelo problema. E ainda falta tirar muitas famílias das áreas de risco. Então, como que o senhor enxerga que possa vir uma solução para isso, tendo em vista que a gente tem milhares de pessoas em áreas de risco hoje na cidade? Perfeito. É bom a gente entender que 1/3 da cidade está no risco. Isso tem a ver com planejamento, na verdade, com a ausência de planejamento urbano. Petrópolis tem 5 distritos. Né? A gente tem a sede do município, que a gente chama de centro, mas é o distrito de Petrópolis. Você tem Cascatinha, você tem Itaipava, Pedro do Rio e Posse. Hoje, 60% da população está no primeiro distrito. E territorialmente, o primeiro distrito ele faz parte de 16% do município. Então tem um grande adensamento populacional aqui na cidade. Primeira coisa é entender isso, a longo prazo. Não dá para uma cidade moderna, para uma cidade que quer ter mobilidade urbana, que quer preservar o meio ambiente, que quer ter emprego e desenvolvimento, ser desse modelo. Porque vai ter especulação imobiliária, o aluguel vai ser caro, o comerciante não vai conseguir, porque ele depende do centro. Vai ter um monte de gente tendo que sair dos distritos e dos bairros todos os dias para poder trabalhar, ter acesso a serviço, ir na prefeitura, fazer alguma coisa. E você não consegue organizar o território para fazer uma política habitacional consistente. Porque se fica todo mundo adensado, a tendência é de jogar os mais pobres, principalmente o povo preto, trabalhador, para a beira do rio ou para cima do morro, é o que aconteceu nos últimos anos. Então a gente tem que fazer uma reflexão sobre esse planejamento. E agora em 2024 vai ter a rediscussão do plano diretor, que é outra crítica que eu faço. Até agora a prefeitura não startou nenhum debate público, nenhum diagnóstico. Para que vai ser o plano diretor? Que é o grande planejamento da cidade para os próximos 10 anos. Tendo isso, não existe solução mágica para a habitação. Essa coisa de esperar 10, 15 anos com milhares de famílias no aluguel social para entregar algum programa habitacional que não atende as pessoas, porque geralmente vem entregue cheio de problema, foi isso que fizeram no Vicenço Rivetti, foi isso que fizeram na Posse, é covarde, é injusto, porque a pessoa tinha a casinha dela, construída com muito suor, e é tacada num lugar sem nenhum tipo de estrutura. Então, falar assim, vou construir 5.000 unidades de moradia em prédios, não resolve. Você tem que ter um plano maior que fala, em 4 anos eu consigo entregar 1.000 unidades em prédio, mas eu vou conseguir requalificar, que é o quê? Fazer pequenas obras, pequenas melhorias, em cerca de 5.000 moradias. Porque tem casas, e isso ficou provado na própria tragédia do ano passado, porque 40% das casas foram interditadas, elas podiam ser requalificadas, elas saem do risco. É uma pequena contenção, é melhorar o caimento da água da chuva, é fazer o tratamento de esgoto, é botar uma servidão. Tudo isso, tirar um vício de construção, que às vezes a sapata não está muito funda, essas coisas que a gente sabe de obra de comunidade, né? Se a prefeitura investisse nisso, a gente poderia
evitar mais tragédias e ir requalificando as pessoas para não ter que esperar um conjunto habitacional. Eu criei essa lei aqui, que é a Lei da Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, a ATIS, que nada mais é isso, benfeitorias de casa. Eu consegui 400 mil do orçamento municipal, fiz uma emenda impositiva enquanto vereador, botei no fundo para isso. E ainda peguei 400 mil de emendas federais e trouxe para cá. A prefeitura até hoje não montou o escritório, contratando arquiteto, engenheiro, mestre de obra, para chegar na comunidade e falar, ó, vou melhorar a tua casa, porque ela pode sair do risco. E ainda vou te ajudar com material. Dá para fazer, mas é isso, está faltando visão, está faltando comprometimento. Então o que eu defendo é a gente fazer um debate sério sobre planejamento urbano, e eu sou especialista nisso, inclusive, né? Não sou arquiteto, mas quero chamar os verdadeiros grandes especialistas, mas como gestor público eu me especializei nisso, e fazer uma política habitacional que não joga as pessoas esperando 10 anos. Você faz várias soluções, como essas melhorias, para poder dar uma solução permanente. E outra coisa, como eu falei, as obras de infraestrutura. Tem muita comunidade. Se você colocar uma barreira dinâmica, fazer uma grande contenção, você salva 100, 200 casas e essas pessoas saem do risco. Agora, uma última pergunta, que a gente já está terminando o bloco, mas também uma relação ao futuro, né? É um posicionamento futuro. O prefeito Rubens Bom Tempo, ele afirma em diversas ocasiões que depende muito do apoio do Estado e da União para realizar algumas coisas aqui na cidade, principalmente também em relação à prevenção de tragédias. O senhor, como o senhor também deixou muito claro no início, o senhor é oposição ao governador Cláudio Castro. Isso. Caso assuma a prefeitura, o senhor ainda deve pegar ali 2 anos do governo Cláudio Castro. Como deve ser o seu posicionamento em relação a ele e também ao presidente Lula nessa articulação política? Vai ser totalmente institucional. A partir do momento que você se elege prefeito, alguém se elege governador e alguém se elege presidente, existe o que está na Constituição, que é tentar buscar uma cooperação desse pacto federativo para melhorar a vida. E esse pacto federativo ele é injusto com os municípios. A gente, de fato, depende muito de recursos federais e estaduais. Só que hoje a gente tem um governo que não se articula para isso. E também não usa os fundos que a gente tem a nível de município, como eu falei do Fundo de Habitação de Interesse Social, que eu coloquei lá 800 mil reais para fazer a TIS, não usa dessa maneira, porque tem uma visão diferente da nossa política de habitação. Então a primeira coisa que eu faria é o seguinte, eu tenho meu posicionamento político, isso está claro, mas você tem aqui na cidade um secretário de governo, então eu devolvo a pergunta, né? O secretário de governo que foi prefeito e que precisa, assim como você e assim como eu, ter responsabilidade de entender que Petrópolis precisa sim da ajuda do governo do estado. Mas agora, não faça comigo o que fez com o prefeito antecessor, que é prometer 7 obras e entregar 2. Que é prometer que é fazer investimento de 1 bilhão e fazer muito menos do que isso. Quer dizer, para 200 famílias do aluguel social, que elas seriam cortadas de qualquer maneira, a gente ir na justiça, reincluir essas famílias e o governo do estado ainda está devendo 7 meses para essa família. Então, esse tipo de política eu não vou tolerar. Não quero ficar me apequenando numa disputazinha política que prejudica o meu povo. Isso eu jamais vou fazer porque eu tenho responsabilidade pública. E já provei isso para a população. Mas agora, também não tentem fazer covardia com o meu povo. Porque eu estou lá na Assembleia para defender Petrópolis, defender a região serrana, para defender as cidades. E se for prefeito um dia, se a população se reconhecer, vou ter mais chance ainda de fazer mais. E vou ter maturidade para conversar com essas pessoas. Mas agora, vamos governar de maneira responsável. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui. Queria então que você deixasse suas considerações finais. Claro. É isso. Antes de ser deputado, eu sou um filho de Petrópolis, eu sou um pai de 2 crianças que quero criar nessa cidade. Assim como muitos jovens, já tive a oportunidade de trabalhar no Rio, de trabalhar em outras cidades e voltei para cá porque aqui é o meu lugar. É aqui que eu quero contribuir com a minha vida pública para que a gente possa ter, de fato, uma Petrópolis que pare de andar para trás e comece, de fato, a andar para frente. Aqui não pode mais ser o lugar onde as coisas não funcionam. E hoje eu estou na Assembleia justamente para tentar mudar essa história. Mas preciso de vocês. Me acompanhem aí no Instagram, Yuri Moura RJ. Estou lá no Facebook, Yuri Moura Petrópolis. Porque a política é boa se a gente faz ela junto, se a gente faz ela pelo bem comum. Um grande beijo, fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde. E ao Correio da Manhã pelo trabalho. Obrigado. Nós terminamos aqui essa edição do Correio Petropolitano Debate. Um ótimo final de semana para você. A gente volta na segunda. TVC
A TV do Correio da Manhã. Um bom jornal tem